Obrigada, Davi, com a transmissão iniciada agora pelo nosso canal do CCH do YouTube. Eu saúdo a todos e todas presentes aqui na nossa primeira reunião ordinária do Centro de Ciências Humanas e Sociais, com 2 pontos de pauta, e agradeço a presença de todos e todas. Sou a professora Bruna Nascimento, sou diretora da Escola de Biblioteconomia e sou substituta eventual do atual decano pro tempore, professor Newton dos Anjos, que, em função da pauta, considerou-se mais adequado que eu presidisse essa reunião, e assim estou aqui fazendo, tá? Então, é um prazer estar com todos e todas, mesmo que à distância, nesse momento. Tendo em vista os pontos de pauta, né, que nós temos nesta reunião arrolados, seria a apreciação e aprovação da ata da 6ª reunião do Conselho de Centro, como ponto 1, e o ponto 2, a homologação da consulta pública online para a Decania do Centro de Ciências Humanas e Sociais, gestão 2021-2025. Quando eu pensei na dinâmica da nossa reunião de hoje, para trabalhar esse nosso primeiro ponto, eu gostaria de perguntar se algum conselheiro tenha ou correções ou alguma objeção ao encaminhamento da aprovação dessa ata. Por favor, seria o momento agora, então, que apresentasse alguma correção ou algum pedido de esclarecimento em relação à 6ª ata. Caso contrário, eu optaria pela aprovação por aclamação da ata, para minimizar aí o tempo de uma possível votação nominal numa das questões que não denotam tanta discussão, tá? Até porque a ata já foi circulada para todos e todas. Então, faço a pergunta aqui, se o colegiado do CCH tem alguma correção a ser feita à ata da 6ª reunião. Não? Então, nesse sentido, o professor Flávio já deu start, eu peço que os membros do colegiado façam a aprovação pelo chat de forma aclamativa, né? Vamos fazer por aclamação aqui a aprovação da 6ª ata. E, de antemão, já agradeço a todos. Por aclamação, professor? Como assim, por aclamação? Oi, Marcos? Por aclamação? Faltou o áudio, falhou para mim, Marcos. A pergunta foi por aclamação? Quando eu disse por aclamação, é só porque o pessoal está colocando aprovada, não há nenhuma solicitação de correção, e a aprovação está sendo feita no chat. Como há a identificação dos e-mails institucionais, tem como a gente fazer o acompanhamento depois dos votos. Então seria a unanimidade. Não, por aclamação, isso. Porque nós temos. Obrigada, Marcos. Não tem necessidade de aplaudir nada. Obrigada, Marcos. Nada como a experiência, tá? Nada como a experiência. Não, muito obrigada mesmo. Eu não posso deixar de dizer que sim, estou nervosa de estar aqui nessa primeira reunião. Então, mas a gente pode aplaudir também. Obrigada! Obrigada. Aplaudir a Bruna, mas aplaudir a ata não tem nada a ver. Obrigada, gente. Assim, a gente aplaude uma grande decisão, a nomeação de alguém, né? Tipo, agora, por exemplo, vamos ter aí o resultado das eleições. Então, se for aí, sim, vale a pena para aclamar, entendeu? Pode deixar que eu já anotei, essa eu não vou esquecer agora, no próximo ponto, tá, Marcos? Então, agora foi por unanimidade. Obrigada, querido, obrigada. Então, gente, mais um minutinho para a manifestação, espero que dos conselheiros com seus e-mails institucionais, a conferência a posteriori. O conselheiro que não estiver utilizando seu e-mail institucional, por favor, como disse o Gabriel, se identifique, né, como a gente tem feito já nas nossas últimas reuniões. Muito obrigada, estou vendo aqui que estão participando. Vamos só aguardar a finalização. Flávio. Oi. Não, embora eu tenha entrado com o e-mail da unidade, Escola de Arqueologia, eu estou vendo aqui, tenho a impressão de que está aparecendo como a do Flávio, professor Flávio, embora institucional também. Então,
Eu fico sempre nessa confusão, porque ele abre automaticamente com o pessoal e não pelo da unidade. Então, fica registrado aqui a direção da escola. Perfeito. Tá? Por favor. Perfeito, Flávio. Suzana, perfeito. Obrigada pelo voto e pela justificativa. Bom, acredito que todos e todas já tenham registrado o seu voto. Agradeço pela aprovação do nosso primeiro ponto de pauta. E, nesse momento, pessoal, só um momentinho aqui, que nós combinamos, é que a comissão de operacionalização, a qual eu gostaria de agradecer imensamente pelo trabalho, né, vou deixar para fazer os meus comentários após a apresentação que eles farão agora ao conselho, né, aos conselheiros e conselheiras, sobre como foi o processo de operacionalizar essa consulta, alguns pontos que eles considerem adequados, importantes, relevantes, para serem aqui divididos conosco nesse momento. Então, de antemão, agradeço a comissão e informo que vocês terão mais ou menos entre 10 a 15 minutos para exporem como foi esse processo de operacionalização, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, professora Bruna. Boa tarde a todos e todas colegas aqui de conselho do CCH. Eu já agradecendo aos meus colegas, membros da comissão, mais especificamente ao Dan e ao Gabriel, que estiveram ali constantes e presentes durante longos meses, desde a instalação da comissão até hoje, 15 de abril, para fazer a apresentação e a síntese aqui, apresentar para vocês como foi o processo, e também o professor Flávio, que nos acompanhou ali na reta final do processo, sempre nos motivando e orientando ali durante possíveis questões que a comissão enfrentou. Então, desde o princípio da instalação, nós fizemos um relatório, mas é um relatório procedimental, um relatório que foi entendido mais como um documento de circulação interna. Não sei se vocês desejam que esse relatório seja projetado. A princípio, eu tinha me programado para falar abertamente sem a apresentação do relatório, mas caso o conselho entenda que deseja visualizar algum dos pontos principais do relatório, nós podemos fazer a projeção. Eu conselho. Sim, não? Simone, desculpa, Marcos, por favor. Não, fica à vontade, fica à vontade. Não, eu só ia dizer para que a comissão fique à vontade de apresentar da melhor forma possível e que se sinta mais confortável. Eu acredito que, se era essa a tua ideia, siga na ideia, que depois eu vou abrir um tempo, inclusive, Simone, importante, vou abrir um tempo para que qualquer conselheiro ou conselheira faça pedidos de esclarecimento. Aí, de repente, se precisar projetar, tu projeta, pode ser? Perfeito, tudo bem. Muito obrigada, professora Bruna. Os trabalhos foram iniciados no mês de janeiro. Nós criamos uma conta, a DETIC nos auxiliou durante todo o processo, e aqui também eu gostaria de agradecer ao professor Paulo, ao diretor da DETIC, que esteve conosco, sempre prontamente respondendo a todas as mensagens, e também agradecer publicamente ao Vinícius, que foi aquele que executou a maior parte das ações de apoio oferecidas pela DETIC. Então, foi criada uma conta, toda a comunicação da comissão foi originada a partir dessa conta. Além do uso do e-mail, nós ativamos o Google Drive e disponibilizamos e salvamos todos os documentos produzidos pela comissão no Google Drive. Então, no momento em que esse primeiro repositório documental foi instaurado, nós iniciamos todo o processo de comunicação com a comunidade. Gostaria de destacar aqui que, em todo o processo da comissão, nós mantivemos a comunicação da comissão sempre centrada para toda a comunidade da Unirio, e, eventualmente, quando questionados, respondemos aqueles colegas que entraram em contato com a comissão. Ou seja, a comissão não estabeleceu um protocolo diferente daquele que era esperado para a sua atuação. A partir do processo de comunicação em relação para a comunidade sobre a inscrição das candidaturas, nós fizemos as comunicações e, ao final do processo, recebemos as inscrições. Então, no dia 25
de fevereiro, nós recebemos a inscrição do professor Newton. No dia 26 de fevereiro, nós recebemos a inscrição da professora Ludmila. E no dia 28 de fevereiro, nós recebemos a inscrição do professor Eduardo. E Danilo e Gabriel, por favor, se eu me equivocar nas datas, me corrijam. Acredito eu que eu esteja correta nos dias informados. Recebemos as inscrições e no dia 2 de março nós tornamos as candidaturas, homologamos e tornamos públicas as candidaturas dos referidos professores, e a partir daí iniciamos todo o processo de organização e de operacionalização para os debates. A primeira ação, além da divulgação de abertura do período de campanha e de debates, foi convidar os candidatos para uma reunião que trataria justamente das questões de planejamento dos debates. A primeira reunião foi realizada no dia 5 de março, e como nós atingimos um total de 3 horas e 30 de trabalhos sem finalizar a pauta do dia, foi necessário a realização de uma segunda reunião que aconteceu no dia 8 de março. E aí, portanto, depois do dia 8 de março, nós conseguimos finalizar o planejamento referente ao período dos debates. O formato dos debates, então, ficou sob a responsabilidade da comissão. Então, a comissão operacional ficou responsável pela mediação dos debates, e por essa razão o professor Flávio gentilmente aceitou o convite e participou conosco durante todos os debates na mediação dos encontros. Eu, Gabriel e Danilo assumimos posições de apoio técnico e de moderação do chat que estava acontecendo simultaneamente à realização dos debates. Finalizado o período de debates, iniciado o período de eleição, nós tivemos ali logo no início um problema em relação a um template, que foi identificado já na manhã de segunda-feira, do dia 5 de abril, que foi detectado, chamado a DETIC, que rapidamente executou a correção e o problema foi solucionado. Durante esse período também, como informado nos e-mails para a comunidade, nós pedimos que todos aqueles membros da comunidade do CCH que enfrentassem dificuldades no acesso ao sistema de votação entrassem em contato com a comissão. Isso aconteceu, se eu não estou equivocada, foram 9 ocorrências, Gabriel, acho que estiver errado, você me corrija, foram 9 ocorrências, a grande parte das ocorrências, todas relacionadas ao problema de login. A pessoa estava enfrentando situações de que o login e a senha não eram aceitados, e aí, portanto, você entende que é um problema que a pessoa enfrenta no acesso a todos os sistemas da Unirio, mas as pessoas foram prontamente atendidas e respondidas e ofereceram um feedback para a comissão dizendo que tinham efetuado a sua participação na consulta. Além disso, nós tivemos o caso de um estudante do programa de memória social também, que entrou em contato conosco. Essa situação foi um pouquinho diferente, o nome dele não constava na lista, mas também nós informamos a decania e o nome do estudante foi incluído e a situação foi sanada. Então, ao final do período de votação, nós nos reunimos já no início da semana, realizamos discussões para tratar do processo, organizar a documentação final, e estamos aqui hoje apresentando para você uma rápida síntese aqui, de maneira nenhuma eu estou me alongando no que foi realmente o cotidiano e o trabalho da comissão, mas acredito eu que eu tenho apresentado os principais pontos relacionados à consulta, e nós estamos à disposição do Conselho para as perguntas que o Conselho entender que precisam ser esclarecidas. Muito obrigada, professora Bruna. Obrigada, professora Simone, presidente da nossa comissão de operacionalização da consulta para a decania do CCH, gestão 2021-2025. Vou deixar novamente aqui os meus agradecimentos, sinceros agradecimentos por todo o trabalho, que certamente não foi descrito aqui na sua amplitude, né, e nem no seu desgaste. Então, deixo aqui os meus agradecimentos à professora Simone Paiva, ao Gabriel, à Priscila, ao Dan, que como aluno nesse momento de extraordinário, né, que foi a maneira como a gente definiu, mas que de extraordinário não tem nada, tem de muito atípico e dificultoso, e mesmo assim eu sei da participação que ele teve, representando os discentes, os técnicos que compuseram essa comissão, Pri e Gabriel,
meu agradecimento, o professor Flávio, que fez toda essa intermediação com a professora Simone Paiva, bem apresentou, meus sinceros agradecimentos, né? Então, eu gostaria de abrir a palavra para qualquer conselheiro ou conselheira, né, que tem alguma questão, né, a ser esclarecida pela comissão, no que concerne, pessoal, que eu vou querer deixar bem dividido esses dois momentos. Agora seriam perguntas concernentes única e exclusivamente ao processo de operacionalização, né, tanto que eu fiz o convite ao Paulo Roberto, nosso diretor da DETIC, para que ele também estivesse aqui, para que qualquer dúvida em relação à operacionalização desta consulta, que é atípica, sim, mas foi o que foi possível ser feito neste momento, né, então que ele estivesse aqui presente. Paulo, muito obrigada pela tua presença, pronto atendimento à minha solicitação. Então, qualquer conselheiro ou conselheira que tenha questões, dúvidas a serem esclarecidas, o momento é agora. Eu vou conceder 2 minutos a cada uma das falas, e a comissão, não necessariamente a professora Simone, quem achar que está aí melhor, mais habilitada para responder de forma mais clara, terá também os mesmos 2 minutos para responder, tá? Num segundo momento, a gente vai partir para um outro espaço que eu também pretendo dar a este conselho sobre a nossa eleição, tá? Então, era isso. Se quiserem fazer a inscrição no chat, ficaria mais fácil. Podemos tentar também as mãozinhas, tá, gente? Eu sou meio atabalhoada, mas também pode ser utilizada. Estou sem o apoio aqui para ver o chat. Alguém disse aqui? Aqui foi pedido antes, na nossa sala de conversa, que fosse só inscrição por ali, não com a mão. Não sei se tem alguém te ajudando para fazer isso, tá? Perfeito, então tá ótimo. Peço perdão. Obrigada, gente. Esse apoio da comissão técnica, muito obrigada, tá? Pri, beijo, obrigada. Então, por favor, as inscrições para algum pedido sejam realizadas pelo chat e a gente pode esclarecer. Peço um minutinho de paciência, caso alguém esteja digitando, que a gente não vê esse processo no chat, só para realmente ficarmos... O Flávio já está antecipando. Departamento de Filosofia, por favor. Newton. Ok. Newton, só deixa eu ligar o meu cronômetro, que será um pouquinho mais discreto do que utilizado pelo professor Ângelo, está sendo gravado, né? Vai ser só aqui no celular mesmo, mas vou iniciar aqui a contagem. Por favor, pode falar. Gostaria que a comissão esclarecesse bem rapidamente da dinâmica dos debates nas reuniões realizadas no dia 5 e 8, se eu não me engano, se a definição sobre a metodologia, a dinâmica com os candidatos e a própria comissão. Obrigada, professor Newton, pela questão. Também, isso foi uma informação que eu acabei não apresentando para a comunidade. A gravação dessas reuniões e a ata da reunião estão disponíveis para a comunidade, para consulta. Aí vocês podem localizar os documentos na página do CCH. Então, nós fizemos questão de deixar público a dinâmica da reunião e os documentos que foram elaborados ali para os debates. Então, cada aspecto dos debates foi discutido e colocado para votação e para apreciação pelos candidatos. A comissão inicialmente apresentou uma estrutura, que era um texto base, que a comissão entendia ser suficiente para atender aos interesses dos candidatos, e a partir daí os candidatos puderam
ou concordar ou discordar ou apresentar ajustes. Os pontos foram colocados para votação e nós tivemos, em vários pontos, 2 candidatos acatando o encaminhamento que havia sido colocado ou em consonância com aquele sugerido pela comissão, ou uma sugestão alternativa, e uma candidata sempre votando, abrindo a abstenção, né, Gabriel? Equivocada aqui. Gabriel está ali balançando a cabeça, então acredito que tenha sido isso mesmo. Então, os candidatos, nós tivemos as votações conduzidas, os candidatos acatando o ponto e sempre abstenção, mas caso a minha fala aqui não consiga contemplar todo o evento, eu aconselho os colegas realmente a consultar a documentação, porque nesse momento agora aqui a memória pode falhar e nós temos tudo isso documentado mesmo e gravado, justamente por essa intenção que nós gravamos e fizemos questão de gravar todo o processo. Muito obrigado, professor Simone. Pri, mais alguma pergunta que tenha sido feita em relação aos aspectos operacionais da consulta, comissão? Não, por enquanto não. Não? Obviamente a ideia não é fechar a fala, né? Pelo contrário, isso sempre caracterizou as reuniões do CCH, pelo menos desde quando eu comecei a ocupar uma cadeira nesse conselho, como coordenadora de curso, na gestão do professor Eduardo como diretor da escola. Então, não será agora, fica aberto o chat para qualquer pergunta que venha surgir a posteriori, e como eu havia prometido, por uma questão de princípio, de que abriria um espaço também para qualquer conselheiro ou conselheira que, para além dos aspectos operacionais, por todos os motivos já expostos, né, de maneira pública, né, pelo canal do YouTube, nos debates para quem acompanhou, agora em relação a procedimentos judiciais, eu abro a palavra para qualquer conselheiro que tenha a intenção de contribuir para esse debate antes da abertura dos resultados. Acho importante que seja antes, para que nada influencie essa fala que, porventura, algum ou alguma de vocês tenham. Isso, obviamente, que se expande a todos os diretórios acadêmicos que aqui estão e são membros natos desse conselho, as coordenadores de núcleos e laboratórios que aqui estão também. Então, só vou pedir que vocês concentrem a fala em 2 minutos, né, e estarei aqui contabilizando, e que façam pedido de fala pelo chat também, caso julguem necessários. Acho importante, por tudo que aconteceu, e que não foi segredo, não foi absolutamente escondido da comunidade, não era essa a ideia, nunca foi, que vocês tenham a oportunidade, nesse momento, antes da divulgação do resultado e, porventura, homologação, esse espaço de fala. Oi, Dani, deixa eu só olhar aqui que só apareceu, só um momentinho. Sim, não, é exatamente o contrário, Daniele Gelaberti. A fala não vai ser interrompida em nenhum momento, o pedido de fala. Eu só queria ordenar para pedidos de esclarecimentos operacionais, agora pedidos de esclarecimento ou de algum adendo, fala, acréscimo que, porventura, algum conselheiro tenha a fazer a esse processo, e aí agora não mais sobre a questão operacional, a fala não vai ser interrompida de modo algum. Eu disse que, inclusive, os representantes dos diretórios têm um momento de fala agora, tá? E, porventura, se quiserem ter após, a gente vai ver aqui a pertinência. Mas eu acho que o momento seria antes, sobretudo, da homologação dos resultados, para que nada influencie, né? A comissão já tem esses resultados, mas a comunidade não o tem. Então, acredito que agora seja o momento de apresentar questões que vocês julguem pertinentes. Professora, nós temos 2 inscrições, Flávio e professor Ivan. Perfeito. Então, por favor, Flávio, 2 minutinhos, né? Obviamente que não vou botar o despertador, mas por favor. Vai ser rápido. Bom, boa tarde a todos, formalizando aí. Só para ver se eu entendi, é um momento um pouco mais aberto para considerações gerais sobre o processo, é isso?
Eu gostaria de falar como conselheiro e não como membro suplente da comissão. Talvez nesse momento fique difícil para eu fazer, uma vez que eu tenha participado também como membro da comissão, momento em que a situação litigiosa causou, né? Em outro momento, acho que esse conselho precisa pensar algumas coisas. As pessoas precisam ter um pouco mais de responsabilidade na hora de coisas, de acusar pessoas e depois dizerem que não fizeram, que não acusaram, e fizeram e acusaram sim. A gente precisa seriamente, e eu espero que o resultado não me constranja no futuro, porque, de fato, é difícil ter alguém à frente da decania que não considere este centro, este conselho de decisão. Parece muito constrangedor o que a gente passou. Seja a gente, enquanto conselheiro, pelo menos eu, não sei se todos se sentiram da mesma maneira, e também ali um pouco como parte da comissão e tendo que fazer ouvido de mercador, né? Estou, assim, meio arrepiado, vocês podem até perceber, mas, enfim, era só isso. Por um outro momento, espero que nós tenhamos uma posição diferente. Obrigado. Obrigada, professor Flávio, dentro do tempo. Professor Ivan, por favor. Bom, boa tarde a todos, colegas conselheiros. É um prazer muito grande estar aqui, rever colegas que eu não vejo há tanto tempo, né? O Paulo Roberto da DETIC, o professor Marcos Miranda, né? Priscila e vários outros colegas, a Fernanda. Então, é muito bom esse momento para a gente se ver, pelo menos, né? Já que não podemos mais nos abraçar lá no CCH, né? Então, é uma forma de matarmos as saudades, né? Bom, a minha fala, ela é primeiro eu gostaria de cumprimentar aos colegas, professores, que se candidataram. Há muito tempo que a gente não vê 3 candidatos, né, numa eleição, né? Porque todos nós sabemos do quanto é trabalhoso, da responsabilidade imensa que a gestão numa universidade ela acarreta, em todos os níveis, né? Então, eu acho que eu não posso deixar de chamar a atenção desse aspecto positivo de termos 3 candidatos para a decania do CCH, né? E queria cumprimentar, então, o professor Eduardo Alentejo, a professora Ludmila Guimarães e o professor Newton Oliveira dos Anjos. Bom, outra fala também de cumprimento é exatamente para a comissão que operacionalizou todo esse processo, porque também não é fácil, é um trabalho de muita responsabilidade, de muita atenção, né? Há que ter muito equilíbrio, há que ter prestar muita atenção em todo o processo. Então, eu cumprimento assim, ardorosamente a professora Simone Okuzono, Gabriel Miranda e Danilo Barros, por terem se disponibilizado para fazer esse trabalho, que é um trabalho muito exaustivo e muito sério, né? E a maneira, a lisura, a correção, a ética, como levaram todo esse trabalho, do início até o fim, né? Então, eu gostaria de dizer que também de fazer um testemunho de todo o processo que começa lá nas discussões no Conselho do Centro, né? Primeiro, o decano, o professor Newton, com os diretores. Então, houve toda uma discussão nas reuniões executivas, depois no próprio Conselho do Centro, né? Sobre a forma
sobre como se daria essa eleição em virtude desse momento que a gente está vivendo, né? Então, sempre foi todos os aspectos foram discutidos. Se alguma escola não gostaria de participar, de deixar para um outro momento, tudo isso foi considerado e foi discutido. E as normas, e aí eu gostaria de dar também um testemunho das eleições de 2017, da consulta de 2017, quando eu estava na decania e a professora Isabel Faria presidiu a comissão, né? Então, as normas seguiram praticamente as mesmas normas da consulta anterior, não houve nenhuma mudança substancial, apenas uma adaptação a essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Então, foram discussões, foram ponderações, tudo discutido no coletivo, seja nas reuniões executivas, seja depois no Conselho do Centro. Então, eu não posso deixar de fazer esse testemunho, de cumprimentar todos os meus colegas, porque todos participaram, todos puderam se colocar, não é? E, mais uma vez, cumprimentar a professora Simone, o Gabriel e o Danilo por esse trabalho de seriedade, de responsabilidade com nossa universidade. E lembrar que o CCH sempre primou pela lisura, pela correção de suas eleições, de suas consultas, sempre. Eu não me lembro aqui de nenhuma história que tenha saído dessa linha. Então, sempre foi assim, já é uma tradição no centro, não é? A gente realmente organizar eleições dentro de um processo de correção, de ética. Então, essa minha fala é um testemunho do processo todo, desde antes das eleições, da consulta propriamente dita, né, do que foi decidido entre os diretores e do Conselho do Centro. E cumprimentar mais uma vez a todos os candidatos por essa disponibilidade e desejar muita boa sorte para o vencedor, a vencedora. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado, professora Bruna. Professor Ivan, eu que agradeço pelas suas palavras. Quero deixar claro aqui que jamais interromperia, tá, gente, nos 2 minutos, alguém que foi nosso decano, e decano com essa dedicação, que eu pude acompanhar no último mandato, então ultrapassou um pouquinho, mas o Flávio foi mais econômico, e certamente o professor Ivan vai ter sempre de mim, né, julgue quem quiser julgar, o meu respeito. Muito obrigado. Profundo. Muito obrigada, Ivan, por tudo. Muito obrigado, professora. Obrigada a nós. Então, agradeço. Eu acho que o Carlos disse que quero passar um informe. Carlos, por favor. Muito obrigado, Bruna. Bem, o informe é que a Escola de História também fez uma consulta, né, simultaneamente ao processo de consulta do CCH, e ela acabou, e o professor Vanderlei Vazeleski, né, que era candidato único, ele foi aprovado, né, enfim, ele teve votação na consulta, e vai ser o novo diretor da Escola de História. Então, essa provavelmente vai ser minha última reunião com vocês, eu já aproveito, estou me despedindo, né, e vou passar essa tarefa para o Vanderlei. E eu só queria fazer um registro, né, de que, em relação ao que o Flávio falou, né, eu nem ia fazer agora esse breve comentário, mas amanhã é que o colegiado da Escola de História vai se reunir e vai, em ata, né, registrar a consulta que o professor Vanderlei foi aprovado. A Escola de História, ela reúne pelo menos 2 vezes por mês seus colegiados, um da pós e um da graduação. E o do departamento, ele cola em uma dessas 2 reuniões. Então, nós temos 2 reuniões mensais de colegiados. Nós não as suspendemos durante a pandemia, né? Desde maio a gente continua fazendo essas reuniões mensalmente, né? Todas elas registradas. E as reuniões têm uma presença significativa de professores e também dos estudantes, né? Nós temos um grupo de estudantes, um centro acadêmico bem atuante, a gente tem uma certa relação com eles, e no início da pandemia, nós, em maio, né, fizemos uma reunião junto com a Assembleia Estudantil,
que participação de professores e de estudantes, mais de 100, 120, 130 pessoas reunidas, justamente para discutir como é que seria, né, a condução do ensino remoto durante a pandemia. Então, o que eu queria deixar registrado aqui é que o colegiado da Escola de História é um colegiado muito operante, e que os nossos colegas, os professores, eu, chefe de departamento, ficaram bastante sentidos com uma generalização de colegiados que não funcionam, colegiados fakes, colegiados que não, digamos assim, não respaldam determinadas decisões. Então, eu não posso falar pelos demais colegiados, mas eu imagino que todos eles cumpram o papel que o nosso cumpre. Eu queria deixar registrado isso, não poderia não deixar registrado isso, uma vez que vai ser minha última reunião, o professor Vanderlei vai assumir, e eu tenho certeza que a Escola de História vai continuar fazendo reuniões mensais e com a presença muito afirmativa do seu corpo docente e também do seu corpo discente. E que acho que todos os demais membros de colegiados aqui do CCH, imagino que façam o mesmo. Era esse o meu registro. Obrigado, gente. Obrigada, professor Carlo Romani. Aproveito para agradecer o tempo que tive a oportunidade de conviver contigo e desejo muito boa sorte ao professor Vanderlei e agradeço pelas palavras mais uma vez. Também não fiz restrição, porque eu acho que é um momento em que, às vezes, 2 minutos podem não representar a vontade de arguir, né? Então, vou passar a palavra para o professor Marcos Miranda e já antecipo que também não farei restrição, professor, para a sua fala, que acho que é muito importante ouvi-lo nesse momento. Muito obrigada. Boa tarde a todos, muito bom revê-los aqui também, como o professor Ivan falou. É uma alegria muito grande podermos estar aqui, pelo menos face to face, né, sabendo que todos estão muito bem neste momento. Também tenho saudade de todos. No exercício 2020, eu estive afastado, né, para a realização do pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense, e quando foi, aí eu tive um tanto quanto afastado de algumas discussões, mas sabia que teríamos eleições, né, para a decania do CCH, e aí parabenizo, né, os candidatos, porque aceitar, né, quer dizer, fazer a inscrição, né, quer dizer, se candidatar a decania de um centro acadêmico é um desafio, nós sabemos, é um desafio, principalmente nos momentos que né, vivenciamos hoje, né, com uma negação total à ciência, né, o enfraquecimento do poder, da produção de conhecimento das universidades, dos centros de pesquisa e tudo mais, né, o que está assolando aí, né, o nosso país, e o pior, que muitas pessoas às vezes acreditam, né, nessa desinformação, nessas fake news, né, e tudo mais. E nós trabalhamos, né, um tanto quanto para dissipar um pouco isso, né, diminuir e evitar, né, fake news e desinformação. Mas o que, quer dizer, o motivo da minha inscrição foi justamente, né, parabenizar esses colegas por aceitarem o desafio de se candidatarem, parabenizar e agradecer a comissão eleitoral, que, como muito bem colocou o professor Ivan, nós acompanhamos há um certo tempo o desenvolvimento do Centro de Ciências Humanas, quando era Centro de Ciências Humanas, desde quando era Centro de Ciências Humanas, depois passou a Centro de Ciências Humanas e Sociais, e continua o nosso CCH, e sempre primamos, né, por lisura em todos os processos eleitorais pelos quais já passamos. E eu fiquei assim, eu não fui candidato, né? Sou apenas um colega de vocês, né? Estou coordenando o programa de pós-graduação em biotecnologia, mas eu fiquei muito chateado, né, de uma certa maneira, com uma forma desrespeitosa, né, com a qual se dirigiram a comissão eleitoral, porque também é uma doação, é um voluntariado, né? As 3 pessoas, né, a professora Simone Okuzono, o Daniel, né, Miranda, né, o Danilo, né, que também eles se disponibilizaram, né, o seu tempo, né, para poder se dedicar a uma causa importante para o nosso Centro de Ciências Humanas e Sociais. Então, eu achei determinadas afirmações, assim, chegando às raias do desrespeito, né, até mesmo para um colega, né, do mesmo centro. Então, isso é muito desagradável.
e também algumas, assim, me desculpa, mas assim, eu tenho que falar assim dessa maneira, mas assim, como que eu me candidato, né, questionando a lisura do processo, questionando o que ocorre no centro e questionando o que ocorre na instituição. Se for assim, eu prefiro nem me candidatar, minha gente, certo? Porque eu não estou concordando com uma série de coisas. Então, isso é muito complicado, porque também desrespeita a esse egrégio conselho, né? Esse conselho do Centro de Ciências Humanas e Sociais, né? No qual eu voltei a fazer parte. Então, eu fiquei assim, muito estarrecido com essas afirmações, muito preocupado com essa questão da judicialização, que tudo hoje em dia é judicializado, né? É muito complicado. Então, eu acho que nós podemos resolver todas as questões dentro do Centro de Ciências Humanas e Sociais, com diálogo, né? Um diálogo franco, né, com os questionamentos devidos, né, porque acho que tivemos tempo hábil para tudo isso, né, porque o calendário foi aprovado, né, no ano passado, né, em 2020. Então, quando saiu todos os dispositivos legais acerca das eleições para a decania do CCH, isso já estava posto, então era apenas, bastava questionar por que isso, por que aquilo, entendeu? Não sei. Então, achei muito complicado, fiquei muito chateado em ter, de uma certa maneira, acompanhado um pouco isso, né? Ter lido determinados documentos, que eu cheguei a ficar envergonhado de lê-los. Tá? E aí, dessa maneira, eu parabenizo a todos os colegas que se envolveram, né, nessa empreitada, que nós sabemos muito bem que é um grande desafio, principalmente nesse momento crítico que nós estamos vivendo, onde nós precisamos somar e não dividir. Nós precisamos unir forças, né, porque querem acabar com as nossas instituições públicas de qualidade, né, de pesquisa. Então, nós precisamos lutar contra. O inimigo está lá fora, o inimigo não está dentro da universidade. Então, isso assim, uma reflexão que nós precisamos fazer também aí para as próximas ações, as próximas questões aí, que certamente iremos enfrentar, certamente. Né? É isso, parabéns, obrigado, boa tarde a todos. Obrigado por me ouvirem. Obrigada, professor Marcos, é muito bom escutar o seu depoimento, a sua impressão, né, de alguém que está na universidade há tantos anos e já ocupou tantos cargos importantes e sempre respeitou os trâmites, os colegas e aqueles aos quais o senhor devidamente representou. Então, lhe agradeço de maneira emocionada, porque é o decano do meu colegiado, então vou me dar o direito de me sentir emocionada com a sua fala. Muito obrigada. Eu vi que o Eduardo levantou a mão, mas antes tem o professor Damiro inscrito aqui no chat. Estou atenta, tá? Nas mãozinhas e no chat. Mas, Edu, já te passo a palavra, mas o Damiro pediu aqui pelo chat anterior, tá bom? Muito obrigada, Marcos, mais uma vez. Damiro, por favor. Bem, boa tarde a todas as pessoas presentes. Também vou aproveitar para dar um informe e me despedir, que essa provavelmente é a última reunião que eu estou participando aqui do CCH, né, como diretor, e nós tivemos um processo de consulta à comunidade da Escola de Educação, em que foi aprovado o nome da professora Andréa Rosana Fetzner, que está aqui também presente na reunião, que vai me substituir e vai estar à frente da escola de direção da Escola de Educação por esse próximo período, né? E logo também iremos fazer nossa posse, vai ser em maio, e iremos convidar todas as escolas, todo o CCH, a universidade, o Estado do Rio de Janeiro, o Brasil, né? Porque a Andréa ela tem outros planos futuros para 2022, segundo ela. E, então, a gente está, assim, preparando isso, e eu quero agradecer esse período que eu passei com todas as pessoas aqui, um momento de aprendizagem, um momento de trocas, né, de reflexão em torno da universidade, em torno da educação, em torno da pesquisa, de modo geral, né. E quero parabenizar aí as pessoas que se inscreveram para participar da consulta à decania, né, acho que são projetos distintos, né, e também desejo sucesso à próxima gestão que assumir aí frente à decania, que
é um espaço importante dentro da universidade e tem se construído também de uma forma assim bem com bastante atuação dentro da universidade e também fora, né? Que a gente tem acompanhado isso e então eu desejo muito sucesso aí para a próxima gestão. Sobre o processo, eu acho que penso, né, no caso, que tanto as críticas que foram feitas, eu acho que foram muito superficiais, no sentido de não se conversar com as escolas, né? Em um momento foi se perguntado, né, como o professor Carlos Romani colocou aqui, né, dos colegiados, os colegiados são atuantes, o nosso, e acredito que os outros também, das outras escolas, também são atuantes dentro dos seus espaços, dentro das suas discussões, né, pensando, refletindo, e os caminhos da universidade, também das suas áreas específicas, né, das escolas, e entre outras questões que a gente sabe que passam pelos colegiados da escola e outros colegiados internos também, né, desde os departamentos, etc. Então, acho que isso foi uma fala muito leviana e que apenas ajuda, apenas ataca de uma forma muito absurda, né, os colegiados como um todo, né, mas, infelizmente, é isso que nós temos, né, e, infelizmente, de certa forma, a leitura que eu faço é apenas uma luta pelo poder aí, e apenas que acaba mais tumultuando o processo, né? Mas, de certa forma, isso também contribui para que nós tenhamos clareza, né, da importância, né, do que nós fazemos, né, do que o CCH tem feito e como que as escolas têm contribuído para o crescimento do CCH e, inclusive, dentro da própria universidade. Eu acho que o CCH ele tem tomado um lugar assim dentro da universidade importante, né, de até mesmo de puxar algumas discussões, né, ser atuante nesse sentido. Então, eu vejo isso e acho que isso é um dado muito importante aí. Então, basicamente, é isso que eu queria colocar, registrar isso para todos e todas, né, e desejar que as pessoas que vão continuar aí dentro do CCH, a próxima gestão, e as pessoas que vão estar envolvidas no colegiado também, que tenham uma excelente atuação, que tenham bastante sucesso aí nessas lutas, que não são pouco em defesa da universidade, né, e das nossas áreas específicas também do conhecimento. Obrigado, é isso que eu gostaria de registrar para vocês. Obrigada, professor José Damiro, né, pela sua atuação também à frente da Escola de Educação, junto com a professora Jane, e desejo a Andréia uma ótima gestão, né, para além de 2022, né, como ela disse, embora já tenha apoio real aqui no chat por qualquer situação que aconteça. Então, obrigada, Damiro, pelas suas palavras. Vou passar agora ao professor Eduardo, que tinha levantado a mãozinha, e a professora Brenda levantou após o professor Eduardo, tá? Vou pedir que as últimas inscrições sejam feitas agora pelo chat, para que a gente possa dar prosseguimento, então, abertura dos resultados. Eu cheguei a mencionar no meu script que era a abertura do envelope, muita saudade do presencial, mas a gente vai passar para esse próximo ponto. Então, quem ainda quiser falar anterior à abertura do resultado, por favor, que eu faça agora pelo chat, na fala do professor Eduardo e da professora Brenda, que já estão inscritos. Muito obrigada, gente. Professor Eduardo. Boa tarde, eu levantei a mão, não me inscrevi, porque eu não sou membro nato do Conselho, e peço desculpas por isso. E gostaria de passar minha vez para a professora Brenda, que ela tenha o lugar de fala adequado. Eu ainda não, estou só como pedindo um favor. Por favor, peço a gentileza, presidente, da reunião. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Embora aqui, só esclarecendo mais uma vez, como a Dani, nossa representante discente, falou, a ideia não é dar fala ou permitir fala só aos membros natos. Eu acho que nesse momento é importante que todo mundo que tenha algo a falar
que seja ouvido como é de praxe nas reuniões presenciais ou remotas do CCH. De qualquer maneira, agradeço a gentileza, professora Brenda, por favor. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. A minha fala é só mesmo porque não dá para a gente não marcar o nosso posicionamento nessa reunião. Acho importante, apesar de minha fala já ter sido contemplada pelos professores que se posicionaram anteriormente, eu gostaria de repudiar essas questões que vieram envolvendo a consulta, porque eu acho que todo o processo foi legitimado, como já foi falado no próprio conselho, nas reuniões de centro. Então, eu acho que isso é sim, ser democrático, é ouvir todo mundo no momento que tem que ser escutado, ser votado no momento que tem que ser votado. Então, não é porque minha fala no momento da reunião do colegiado não foi aprovada que isso tira a legitimidade do que foi decidido no colegiado. No colegiado, somos representantes de todos os cursos, de todos os laboratórios, então contempla muito bem o perfil de todos integrantes do CCH. Então, assim, eu tomei um susto, diferente dos outros professores que falaram anteriormente. Eu sou uma das mais recém-chegadas professoras da Unirio, estou desde 2015, né? Apenas, já tem 6 anos, na verdade, que eu estou na Unirio, mas eu tomei um susto quando eu vi toda essa questão do processo, porque eu sempre vi que o lugar de debate que a gente tem que ter são as reuniões, são os colegiados, seja dos cursos ou seja o colegiado de centro, onde temos os representantes de todos os cursos. Esse é o lugar democrático, esse é o lugar para a gente debater. Uma vez decidido lá, votado lá, eu acho que é isso que representa, e não é eu querer correr atrás fora disso para ser representada, para me ouvir, para que as pessoas possam me ouvir. Meu momento de me colocar e de ser escutada é justamente no conselho. Então, lá foi claro toda a parte da eleição, toda a parte do regulamento da consulta. Então, eu acho que assim, eu tomei um susto, de fato, quando eu vi o processo que isso caminhou. Então, só gostaria de deixar isso registrado, porque a gente não pode se omitir, senão daqui a pouco a gente acaba perdendo esse viés democrático que a gente tem dos colegiados, que é onde nós podemos nos posicionarmos, sermos a favor ou contra alguma coisa, ou até abstenção para quem se sente à vontade de se abster. Mas não adianta a gente votar, a gente decidir algumas coisas e depois estarmos sendo caçados, vamos dizer assim. Não acho outra palavra nesse momento para falar, fora desse contexto de colegiado, onde foi pensada todas as propostas da consulta. Só isso. Boa tarde a todos. Muito obrigada, professora Brenda, pelas suas palavras, seu depoimento, né? Obrigada mesmo. Pri, me corrija se eu estiver errada, não tivemos nenhuma inscrição durante a fala da professora Brenda. Obviamente que se houver alguma outra inscrição, a gente vê a adequação da solicitação. Nesse momento, então, né, tão aguardado por todos nós que compusemos, diga, Eduardo, pode falar. Eu cedi meu lugar para a vez, mas não me abstive de querer falar, desculpa, pode falar então, que é isso, por favor. Obrigado. Eu gostaria de fazer um registro de como candidato, não como colega, como nada, a não ser como candidato, da seriedade com que eu li todos os documentos, a seriedade expressa, a sinceridade, a honestidade. Eu não tenho uma vírgula para falar desse processo, a não ser de certas situações externas, e eu vou discordar de algumas falas de alguns professores, meus decanos, e decanos da Bíblia, decanos 6 mesmo, quando, educadamente, de forma polida, não deram tanta ênfase à gravidade com que as acusações foram feitas. Eu também fui atacado, não diretamente nesse processo, mas de outra forma, né? E eu fiquei muito chateado, pensei até em desistir, porque, afinal de contas, quem ganhar hoje essa eleição e assumir a decania, vai ser muito perseguido, na minha opinião, ao meu ver. Então, tem que estar pronto, tem que estar preparado. E o que faz a pessoa, seja o professor Newton, eu ou a outra colega, estarmos prontos, exatamente saber da qualidade, da honestidade, da integridade desse conselho. Também dessa comissão formada por pessoas sérias,
ativas dentro da universidade. Eu não tenho uma vírgula, eu queria apenas fazer esse registro, professora Bruna, a retratar ou colocar em qualquer hipótese de dúvida da lisura, da honestidade e da qualidade desse processo. E, muito menos, não tenho nada a falar contra este conselho, ao qual eu respeito e acato todas as determinações e direções. Porque é assim que a gente constrói, não é só questão de democracia ou política, isso aí é o coletivo normalmente faz, mas de direcionamento para a gestão. O CCH ainda não caiu, graças a nós, graças a lideranças como do professor Ivan, do professor Leonardo e atualmente do professor Nilton. Então, quero apenas registrar e agradecer a todos pela oportunidade de ter participado desse pleito. Muito obrigado. Professor Eduardo, mais uma vez, não só por ter sido sua substituta, agradeço as palavras, o posicionamento, né, e a apresentação da sua visão do processo como um todo. Então, pergunto agora, em caráter de finalização deste momento, se temos mais alguém que gostaria de se pronunciar, ou se eu posso abrir para a comissão divulgar o resultado, que depois será homologado ou não, e esse colegiado será soberano para isso, concordo com a professora Brenda, esse é o momento, né, a homologação do resultado que a comissão nos trouxer. Mais alguém gostaria de se inscrever? Não, vamos aos... Não, tá todo mundo curioso, como o Flávio lá na frente, todo mundo tá parecendo o Oscar. Então, você vai ser chamada para apresentar o Oscar. Não, beijo, Jaque, beijo grande. Aqui, ó, tremendo, só que a mãozinha tá para baixo da mesa. Nem vi a professora Jaqueline, tudo bom? É que tá só o M. Estou aqui. Gente, estou escondida. Seja bem-vinda também, Jaque, aqui, muito bom te ter conosco. Então, vou passar a palavra à comissão, agora, para a divulgação do resultado da nossa consulta online. E, mais uma vez, obrigada, Paulo Roberto, por estar aqui, por ter se disponibilizado a tirar qualquer dúvida que algum membro do colegiado tivesse em relação a essa consulta, tá? Agradeço a todos e todas. Imagina. Sempre estarei à disposição. Obrigada, Paulo, obrigada. Elô, tinha acabado de encerrar, porque já me chamaram até de apresentadora do Oscar aqui. Pergunto se alguém teria alguma coisa contra se eu abrir essa exceção para a professora Heloísa se pronunciar. A Heloísa sempre tumultuando, né? Não. Então, se ninguém se opuser, eu vou abrir, e aí, para ser justa com todo mundo, quem durante a fala da professora, meus alunos sabem que eu começo a cebolar à medida que eu vai passando o tempo, tá? Troco o R pelo L. Então, durante a fala da professora Heloísa, os últimos que quiserem ainda se inscrever, por favor, o façam, para que então a gente vá para rufar os tambores. Elô, por favor. Microfone, Elô. Ok, microfone. Então, peço desculpas, eu estava na rua atrás de um cartório para tentar, estamos tentando organizar uma associação científica e não é fácil, e aí agora estou entrando aqui rapidamente. Já fui me higienizar, já na minha casa. Eu decidi entrar e falar, hoje eu não sou mais membro do colegiado, mas eu era até o semestre passado, então participei de todo o processo, e como a Faculdade de Ciências Sociais, nesse sem, digamos assim, alguém responsável pela operacionalização de todo o nosso imbróglio, do CD que ainda não temos, eu acho importante eu vir aqui e comentar sobre isso, né? Eu estou falando em meu nome, não estou falando em nome do colegiado da faculdade, nem do curso de Ciências Sociais, estou falando como alguém que participou de todo o processo, acompanhei todo o processo, tanto na executiva quanto no colegiado. Todos os processos foram discutidos, processos
acho que os colegas já comentaram, processo amplamente discutido, seguindo todas as regras. E eu achei que eu deveria falar, porque num dos debates eu fui, inclusive, chamada de fascista mentirosa, né? Eu sou uma pessoa que gosta de tumultuar, mas eu sou uma pessoa muito participativa. Estava brincando, Elô. E jamais fascista, né? Então, eu acho que para alguém me chamar de fascista e mentirosa, é provavelmente uma pessoa que está muito afastada do CCH. Eu participei na gestão, quando o professor Ivan Deano fez, né, tantos trabalhos interessantes, como a discussão do novo prédio. Depois eu participei na gestão do professor Leonardo, fui vice-decana, né? Chama de vice-decano, mas não é, né? Substituto eventual. Então, participei de vários processos e acho que a gente precisa muito, 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 pelo que eu faço, né? Seja qual for o colega que vá ser, né, pronunciado e eleito, que a gente apelo para uma afetividade maior, um respeito maior. A gente não precisa amar um ao outro, né, severamente, não precisamos tomar cafezinho com o outro, embora a gente, né, eu gosto de tomar café com quase que todo mundo que está aqui nessa reunião e muitos outros. Mas a gente precisa se respeitar, né, e a gente precisa retomar a ideia de que a universidade, de que a democracia na universidade, ela se faz no nosso cotidiano, ela se faz nos colegiados, ela se faz nas nossas reuniões, nos nossos bate-papos. Judicializar uma questão como essa é jogar a universidade num abismo, né, que a gente pode depois se arrepender muito por isso. A universidade vem sofrendo ataques muito severos, e professor Lentejo, já tomamos muito cafezinho, temos muito pau ali nas escadarias, né? Então, a gente precisa, gente, de fato, assim, voltar a ter esse espírito de universidade. A Unirio é uma universidade, a Unirio tem que voltar a esse espírito do diálogo. Nós não podemos começar a atropelar uns aos outros, nós não podemos começar a questionar os colegiados dessa forma. O colegiado ele é o espaço do debate, é o espaço do processo decisório também. Então, eu decidi vir aqui falar, peço até desculpa por estar ocupando o tempo e o espaço, fazer um apelo que o próximo decano, seja quem for, ou decana, que mantenha o diálogo e mantenha o respeito pelas decisões colegiadas. Senão a gente começa a um atropelamento autoritário, sim, antidemocrático, e pode, né, trazer consequências muito negativas para a nossa universidade. É só isso. Obrigada, gente. Eu já vou sair. Heloísa, eu te amo. Obrigada, professora Heloísa. E declarações agora, professor Marcos, só um momentinho, seu momento de fala já vai ser conferido aqui para essas declarações, mas faço novamente, meu decano da Bíblia, as suas palavras. Obrigada, Heloísa, por todo o trabalho que eu acompanho desde a época da decania da professora Ivane, está ali fazendo que sim, toda a tua dedicação num cargo de direção, sem a gratificação, como a gente fala, e que é um cargo extremamente exaustivo. Então, eu pude acompanhar isso também. Agradeço pelo teu depoimento e concordo plenamente. Marcos, por favor, agora sim. Não, porque, desculpa, Heloísa, eu te amo. Aliás, eu amo todo mundo. Eu sou um cara muito amoroso e gosto muito do amor. Eu acho que tudo se constrói à base do amor, né? Acho que é por aí, do amor, da amizade, seja institucional, seja pessoal, seja profissional, mas tudo tem que ter amor, senão, né, não funciona, né? Então, por isso que eu digo, eu te amo, Elo, amo todo mundo aí. Mas é o seguinte, eu queria, porque eu esqueci de parabenizar, né, o professor Carlos Romani pela, né, a sua trajetória à frente, né, da direção da escola, né, de história, o trabalho que ele fez, eu acompanhei muito, porque eu estava à época na DAINF, lá na Proplan,
e sei como é da seriedade que todos vocês do CCH trabalharam, né, especialmente o professor Romani, e como é dizer que é uma satisfação, né, que teremos o professor Blazek como diretor da Escola de História, né? Nós que somos mais antigos do CCH, nós conhecemos o Vanderlei desde que ele era censorista, né, do CCH. Ivan vai lembrar, Flávio, né? Acho que só isso por aí. Acho que talvez Eduardo Alentejo era aluno na época, né? Vai lembrar que o Vanderlei Blazek era nossa censurista e tinha, desde aquela época, já tinha um amor, né, pela Unirio, né, muito grande, né? E aí ele sendo agora diretor, né, quer dizer, se tornou professor, né, da Escola de História e agora tendo sido eleito diretor da Escola de História, é uma satisfação, uma honra para nós, né? E também o professor Damiro, né, que fez um excelente trabalho à frente da Escola de Educação, e agora esse trabalho certamente será continuado com a professora Andréa Fetzner, né, que eu sei também que é uma pessoa de muita produção do conhecimento, é uma pessoa forte nas licenciaturas, né, na pedagogia, e eu sei que realmente ela vai dominar o mundo, se deixar. Como ela falou aí, como o Damiro falou aí, se deixar, gente, tome cuidado, a professora Andréa Fetzner vai dominar o mundo. É isso aí, então parabéns a todos, tá? Porque senão depois a gente vai comemorar, né, certamente, aí o resultado, e aí depois não vai dar para falar, tá bom? Obrigado. Parabéns a todos. Obrigada, Marcos. Pri, se eu não tiver me perdido aqui, não temos mais nenhuma inscrição, então, nesse momento, de maneira oficial, passo a palavra, rufem os tambores, né, para a comissão, para que possam divulgar o resultado da nossa consulta para a decania do Centro de Ciências Humanas e Sociais, gestão 2021-2025, com a palavra à comissão. Professora Bruna, muito obrigada. Gabriel, por favor, o resultado da consulta. Compartilhando o documento aqui. Não sei se a professora Simone vai querer fazer algum breve comentário, ou se já passamos agora os dados totais. Bem, inicialmente aqui nós tivemos um total de 418 pessoas que chegaram a votar no centro, um total de 160 servidores e 258 discentes, um universo de 10.397 pessoas aptas a votar, sendo que esse número de discentes é bem inflado por conta dos cursos à distância. E aí nós tivemos, vamos passar aqui agora a fórmula que a comissão se baseou para definir o vencedor, conforme foi estabelecido no centro. Nós utilizaremos a seguinte fórmula para obter um coeficiente eleitoral, e quem obter esse coeficiente eleitoral maior que obter esse coeficiente eleitoral, perdão, vai sagrar vencedor. Inicialmente aqui nós fizemos por ordem alfabética, conforme era de praxe durante todo o processo eleitoral. Nós tivemos o professor Alentejo, com a quantidade total de 83 votos, 10 servidores e 73 discentes. E aplicando a fórmula, ele obteve o coeficiente eleitoral de, vou arredondar aqui para 0,02. Se eu estiver passando muito rápido, por favor, chamem a atenção. Logo após temos a quantidade de votos da professora Ludmila, tem um total de 81 votos, 15 votos de servidores e 66 votos discentes, obteve um coeficial também arredondado, né, vamos arredondar para cima, de 0,03. Né? E, por fim, o vencedor da consulta eleitoral, tivemos o professor Newton dos Anjos, que teve a quantidade de votos de 254, 135 votos de servidores e 119 votos discentes. E obteve um coeficiente eleitoral total de 0,24. Por fim, então, declaramos que o professor Newton se sagrou vencedor dessa consulta eleitoral.
Então, quem tiver alguma dúvida, alguma de esclarecimento. Obrigada, Gabriel, muito obrigada à comissão, professora Simone, Dan, muito obrigada. Diante do resultado que foi apresentado aqui, novamente, se algum questionamento, esclarecimento for necessário, por favor, colegiado, se manifeste. Caso contrário, eu vou encaminhar a votação de forma nominal para homologação do resultado e encaminhamento à reitoria da universidade para possível possível publicação, perdão, da portaria de nomeação, seguindo o rito que foi estabelecido pelo regulamento aprovado por este egrégio colegiado. Então, se alguém tiver algum pedido de esclarecimento ou inscrição, por favor, a palavra está dada. Como eu falei, eu vou esperar aquele 1 minutinho, porque às vezes no chat demora, mas também estamos atentos às mãozinhas. Professor Flávio solicitou inscrição. E o Paulo Roberto levantou a mãozinha. Levantou a mão. Perfeito. Se o Flávio, por favor, e após o Paulo Roberto. Flávio. Oi, bom. Parabéns, Nilton, parabéns, Eduardo. Queria só reiterar aqui a fala com relação à comissão. Parabenizar a comissão. Eu acho que a experiência do Danilo do discente Danilo foi fundamental para esse processo, no meu entendimento. A capacidade de trabalho do Gabriel, juntamente com o Simone, foram fundamentais para isso. Espero que a gente tenha a exata dimensão do que representou para esses 3 colegas, no caso, incluindo o discente também, o que isso pode ter representado em termos de desgastes, mas espero que vocês compreendam a importância do que vocês fizeram, né? E que a gente aprenda a conversar mais, né? Que a gente entenda que não existe hierarquias em determinadas circunstâncias, as pessoas são capazes de produzir e somar sempre quando se quer somar, né? Quando se quer dividir, não adianta. Então, eu queria reforçar aqui meus parabéns à comissão, agradecer ao Gabriel, agradecer a Simone e ao Danilo também. Obrigado. Obrigada, Flávio. Agora, Paulo Roberto, por favor. Eu gostaria de dar os parabéns ao professor Eduardo, ao professor Nilton e à comissão. E dizer que essa foi a maior eleição que nós fizemos até agora de número de pessoas e acredito que até em número de participantes, né? Então, parabéns pelo processo. Agradecer o reconhecimento da comissão pelo trabalho feito da DETIC. Isso é muito importante para a gente e eu vou repassar isso para a equipe, né, da DETIC e dizer que nós estaremos sempre à disposição para ajudar sempre que possível em qualquer outra frente que possa vir. Temos limites de pessoal, como todos temos, né, mas a gente é muito animado, né? A gente costuma tentar fazer o possível. Já visto aí durante esse período da pandemia que a gente está atendendo servidores, docentes remotamente, a gente está se desdobrando para poder fazer as coisas e tentar entregar o melhor possível ao pessoal. Muito obrigado pelo reconhecimento. Não temos outras agora pela frente também do CCH, vai vir o CCBS, vai vir... E, gente, muito obrigado e sempre que precisar, viu, podem contar com a DETIC. Bruna, desculpa, 2 segundinhos. Paulo, agradece o pessoal da DETIC também. Eu falei muito da comissão,
o pronto atendimento que vocês tiveram diante dos problemas que são super comuns nessas circunstâncias, de tudo, enfim, por uma série de fatores que envolvem nesse momento. Então, peço desculpa e reitero aqui as minhas felicitações e agradecimento à DETIC, a todos da DETIC, não só a você ou aquele Vinícius, mas, enfim, a todo mundo da equipe. Obrigado, desculpa. Imagina, Flávio, estamos à disposição. O Flávio também é um parceiro nosso aí. Obrigado. Muito obrigado. Com certeza, faço minhas as palavras do Flávio. Paulo Roberto, muito obrigada pelo pronto atendimento, pelo amparo à comissão, uma comissão que foi... tem que cuidar, porque todo mundo sabe que eu sou emotiva, meus alunos já sabem, então não vou fantasiar aqui não, tá, gente? É uma comissão que foi deliberadamente atacada num cargo eletivo, né, contando com um representante discente, da minha admiração, meu muito obrigada, Gabriel e Simone. Então, o apoio da DETIC foi fundamental para essa comissão, sim. Meu agradecimento aqui, e agora vou me salvaguardar a prerrogativa de não ter me inscrito, mas de falar brevemente sobre esse resultado. Tive o prazer e a honra de ser substituto eventual do professor Eduardo Alentejo na Escola de Biblioteconomia durante 3 anos. Aprendi muito com ele. Acho que nós dois aprendemos com os nossos acertos e erros. Aprendi... É difícil, desculpa. Eduardo, queria agradecer por tu ter representado tão bem a Escola de Biblioteconomia, o nosso colegiado do DEPB, na figura da professora Nancy, que aqui está presente. Eu quero te agradecer pela maneira ética, pela maneira justa, pela maneira leal com que tu te apresentou como candidato à decania do CCH. E é muito bom poder contar contigo, como eu conto desde que entrei na universidade, como tantos colegas conseguem e podem, e alunos também, contar contigo. Então, agradeço a tua representação do nosso curso, parabenizo o professor Newton por ter sido o primeiro indicado. Também tive a grata oportunidade, não esperada, de ser sua substituta eventual nesse momento tão difícil e atípico. O que mais tem é gravação minha na Unirio com um papelzinho, em Concep, em Conselho de Centro, já perdi a vergonha. Mas, Newton, muito obrigada também por todo o aprendizado, e agradeço a vocês dois, a comissão, a DETIC e a esta universidade que me acolheu, e a vocês todos, conselheiros, pelo apoio, pelo respeito. Isso é o mais importante nesse momento, que tenhamos todos respeito. Obrigada. Eduardo quer falar, tá com a mãozinha levantada, por favor. Vou fechar a câmera por 2 segundos, tá, Edu? Só um minutinho, pode falar. Professora Bruna, muito obrigado. Foi eu que aprendi, eu que aprendo. Você acha que quando eu ia conversar com o professor Ivan, eu ficava só conversando, eu ficava olhando ele trabalhar, vendo, fazendo as coisas, prestando atenção como é que faz, como é que não faz, e perguntava, enchia o saco, ele, não, calma, aí ele me explicava direitinho. Então, a aprendizagem é uma troca, né? E observação. Muito obrigado, professora Bruna, muito mesmo. Eu queria só uma pergunta. Esse resultado, esse documento, acho que foi falado isso, eu não prestei atenção. Vai ser depositado na página da decania, correto? Então tá bom. Sim, só para eu ver meu desempenho e me avaliar. Preciso me avaliar. Com certeza, obrigado, todos nós. Isso. Todos nós, professor. Alguns com orgulho, outros nem tanto. Então... eu queria passar a parte que é um pouquinho mais... Newton levantou a mão, baixou a mão. Levantou? Ou não, é rápido. Não, foi sim. Por favor, Newton. Só porque é óbvio que eu queria falar alguma coisa para vocês, mas eu imagino que pelo ordenamento, imagino que primeiro o resultado tem que ser homologado, porque só a partir da homologação é que há a confirmação. Só queria tirar essa dúvida. Obrigado. Pois não, professor. A
acho que é de serviço social, né, da Unirio, pediu inscrição pela mãozinha. Desculpa, CA, é que tá um número restrito e o chat está aberto, então não estou vendo vocês. Mas, por favor, CA de Serviço Social Unirio. Não, seu momento de fala. Boa tarde a todos, sou Ângela Carvalho, representante do Centro Acadêmico de Serviço Social. Acho que colocar aqui também a participação discente, né, nessa comissão, né, parabenizar aí o Danilo, né, que foi um momento muito adverso que a gente está vivendo, né, numa eleição que é remota, uma eleição online, né, uma eleição que vai contra, né, do que a gente discute enquanto estudante, né, do quanto uma eleição online, esses processos online são excludentes, e isso a gente vê exatamente no número de votantes, né, principalmente discentes nessa eleição, né, a gente é um centro que tem 10 mil estudantes, né, pode estar sendo inflado pela EAD, pode sim, mas a gente tem cursos presenciais dentro do CCH que tem 1.000 estudantes no presencial. Então, 200 estudantes, o número de estudantes que participaram não é um número que abrange todo mundo, para a gente ver o quanto esse processo, né, ainda é muito excludente, né, o quanto os estudantes não têm acesso a essa votação, o quanto os estudantes não tiveram acesso também à escolha aí, né, da nossa decania. Então, é para colocar reiterar o nosso posicionamento que a gente teve, né, dentro desse centro e dentro também dos nossos espaços que a gente atua enquanto movimento estudantil. Concluo. Muito obrigada. Registro da questão difícil que a gente precisou discutir no colegiado sobre o que seria melhor ou menos pior, eu diria, nesse momento, né? Então, é importante ter o registro. Muito obrigada. Ângela, obrigada mesmo por ter apresentado isso ao nosso colegiado, e a gente discutiu, inclusive, com a presença do Danilo antes, sobre todas essas dificuldades que esse período remoto está nos impondo, e, sobretudo, toda a exclusão, né? Para vocês terem ideia, eu não estou na minha casa, porque na minha casa ou eu faço reunião, ou meu filho tem aula concomitante. Então, eu tive que sair da minha casa, e eu sou uma privilegiada, sou uma professora da universidade. Então, obrigada pelo teu registro. Eu acho que a Dani pediu, antes dela, acho que mais ninguém. Gente, estou tentando manter. Daniele Gilaberti, inscrição, por favor. Se eu estiver me passando, me avise. Boa tarde, gente. Desculpa. Boa tarde, gente. Eu sou a Daniele, sou representante do Diretório Acadêmico de Biblioteconomia. Queria reforçar as palavras da Ângela, né? Celebrar aí a participação do discente do Danilo na comissão e enfatizar isso que ela traz, né, de que em um universo de 10 mil discentes votantes aptos a votar, nós tivemos, de fato, 200 e poucos votantes. Isso é 1/50 de discentes votando. 1/50, aproximadamente. Não é muito possível, eu imagino, a gente fazer comparações diretas com os resultados de eleições anteriores nesse caso, porque, como a comissão falou, a conta é diferente, né? O número está inflado, pois dessa vez abarcou-se os estudantes de EAD, e a gente sabe que desde as últimas eleições para a decania, a gente não tinha tantos cursos EAD quanto a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, inclusive o curso de biblioteconomia é um novo curso EAD que não existia na época da última eleição para a decania. Mas, assim, é impressionante, né, para a gente que é discente. A gente tem levantado essa bandeira, né, contra as eleições remotas. A gente sabe o quanto esse modelo de eleição é excludente da nossa categoria. E, mais uma vez, mais um resultado eleitoral reafirma, né, a nossa determinação no movimento estudantil. E é isso, concluo. Obrigada, Daniele. Importante registro discente. Estou vendo que alguns colegas perguntaram os dados comparativos. Eu acho que isso, se for do interesse dos DAs, dos CAs, que a gente converse, né, e estabeleça como ponto de pauta em reuniões futuras. Só gostaria de lembrar a todos e todas, como falei, na definição
do que foi dito, e pegando muita fala da professora Brenda, né, quando podemos externalizar o nosso ponto divergente e aceitar democraticamente o que a maioria estava deliberando, das decisões possíveis, neste momento, considerou-se o menos pior do que a manutenção de um pro tempore, a eleição dessa forma, mas eu compreendo tanto a Ângela quanto a Daniela em relação à participação discente, muito embora, se fôssemos comparar, talvez aí sim, Dani, de maneira mais certinha, que você sabe que eu sou das métricas, o percentual do que existia de EAD, fazer uma média ponderada aí, a participação discente, ela costuma ser mais baixa, e sim, concordo, pode ter sido ainda mais em função do período remoto, mas é o que tínhamos como condição, e discutimos muito sobre isso. Para não delongar mais, aqui o Marcos pediu a inscrição, só quero esclarecer o seguinte, depois da fala do Marcos, eu vou encaminhar para a homologação desse resultado. E aí vou pedir para o Gabriel fazer a chamada e ir computando os votos de forma nominal para que a gente possa remeter à reitoria a indicação deste conselho, o resultado. Paulo Roberto levantou a mão também. E a Escola de Turismo também. Também. Então, pela ordem, Marcos, Paulo Roberto, Escola de Turismo. Então, o meu as inscrições. Desculpa, decana, o meu rapidamente. Primeiro, parabenizá-la pela condução dos trabalhos aqui no nosso conselho do CCH, foi bastante interessante. A emoção sempre vem, isso é natural, todos nós nos emocionamos sempre, principalmente nesse período, né? E nos emocionamos também pelo reconhecimento, emocionamos também pelo amor que nós nutrimos, né, pela nossa profissão, né, por esse sacerdócio que é ser professor, né, que é ser professor, e também a dedicação que nós damos às atividades administrativas, que nós não somos, né, formados para a gestão, né, nós trabalhamos com a maior boa vontade para a gestão, claro que alguns de nós têm a gestão um pouco na sua formação. E a outra observação que eu gostaria de fazer é a questão do estar inflado pela EAD. Minha gente, os alunos, estudantes da educação à distância, eles são estudantes da universidade. Eu não gosto, sabe, me fere os ouvidos, né, ter essa sensação de que os alunos da EAD inflam os números dos estudantes. Não, os alunos EAD são tão estudantes presenciais, né, ou são tão estudantes quanto os presenciais, então são todos estudantes da Unirio, todos estão no mesmo sistema de controle acadêmico, todos, né, todos são Unirio, isso é muito importante nós reforçarmos, né, porque, sabe, eu sempre ouço isso, porque EAD, porque não dá para separar. Não dá para separar, são todos estudantes, tanto que no diploma não vem escrito, né, bacharel em, né, sei lá, licenciado em pedagogia EAD, não existe isso, a legislação não permite. Importante que nós não façamos essa distinção, né, principalmente nós, do Centro de Ciências Humanas e Sociais. É meio complicado isso. Só essa observação que eu faço, que eu já ouvi isso umas 5 vezes aqui no nosso conselho, né, e aí não acho legal, só isso, só essa observação. Obrigado aí. Obrigada, Marcos. A nossa sempre nosso radar que a gente tem que ligar às vezes para ter um controle do que se fala, mas acho que não foi a intenção de cravar essa cisão, mas é algo que está surgindo e que a gente quer incorporar cada vez mais no nosso colegiado de centro, nós agora da escola, dentro do colegiado da escola, e certamente caminharemos para isso. Mas como tu disse na tua fala, que eu acho que é o mais importante, esse manualzinho, ou esse ensinamento para sermos gestores, e a gente vai aprendendo com o tempo. Ou com o professor Ivan, né, porque eu estou vendo que aqui no chat é todo mundo dizendo que aprendeu com ele também, e agradecendo. Gente, agora eu acho que é a escola de turismo, né, não, Paulo Roberto, desculpa, depois a escola de turismo, por favor. Oi, Bruno, eu queria saber só se vocês podem me liberar, vão precisar ainda de mim. Claro, claro. Desculpa, Paulo Roberto, eu acho que a gratidão foi tanta de ti que a gente tá te deixando aqui agora como membro. Não tem problema, não. É um prazer ficar. E ele está lá na DETIC, Bruna, ele está lá na DETIC, ali o armário ali. Eu conheço essa sala. Não, esses armários, Marcos, que saudade. Não, Paulo, agradeço, né? Te libero da nossa reunião, a gente vai passar para a fase de homologação mesmo do resultado, e mais uma vez o meu muito obrigada, gratidão aqui
do nosso conselho, a todo o aporte que a DETIC nos deu nesse momento difícil, como as duas representantes discentes mencionaram, né? Não é o melhor dos mundos, não é o melhor jeito, mas foi o que foi possível até agora. Então, muito obrigada. Paulo? Eu que agradeço Obrigada. a todos aí a consideração e o reconhecimento. Saúde a todas e todos. Tchau e até a próxima. Obrigada. Com licença. Até a próxima, Paulo. Obrigada. Tchau, tchau. Agora a Escola de Turismo, a Isabel, acredito que seja. Sou eu. Boa tarde a todos. Parabéns, né, ao Newton, ao Eduardo também, pela participação bastante lisa, né, digamos assim, na campanha. Apenas para esclarecer o seguinte, eu acho que eu já havia dito, na época do professor Ivan, eu presidi 2 comissões de operacionalização presenciais, e nós ficávamos das 9 da manhã às 10 da noite, sentados lá no hall de entrada do CCH, e sou testemunha, assim como quem participou, de que a votação é insignificante mesmo, tá? Mesmo com os alunos presenciais, às vezes nós chamávamos, já votar, não, depois a gente vota, já votar, daqui a pouco a gente vota, e não voltavam para votar, né? Nem mesmo professores, também havia colegas que também passavam ao largo dali da mesa e não participavam. Então, eu entendo que isso é muito mais um trabalho de conscientização que tem que ser feito pelos próprios grupos, não apenas nós, professores em sala, porque eu sempre incentivo o aluno a fazer e a participar, eu como professor e hoje como diretora da escola. Mas não adianta apenas nós falarmos, é preciso que o próprio grupo de alunos, também os centros acadêmicos, o DCE, faça uma campanha para que os alunos estejam mais presentes. As turmas de EAD, há uma dificuldade, porque nós não temos um mecanismo de operacionalizar, como o caso da reitoria. Quando se tem a escolha do reitor, por aquela consulta, que não é nem a escolha, que é a escolha pelo conselho, mas quando tem aquela consulta que a gente vai lá e deposita, entre aspas, aí um voto, eu me lembro que eu acho que foi a última, sem ser do professor Ricardo, do professor Jutuca, foram disponibilizados veículos, as urnas, etc., dias marcados nos polos e tudo mais. Mas isto, para as direções de escola e decanias de centro, eu tenho a impressão que é muito difícil. Nós não conseguimos fazer isso na época em que eu operacionalizei, fui da comissão de operacionalização. Não havia essa disponibilidade. Ao mesmo tempo, o aluno da EAD, ele também não tem como, muitas vezes, ir até a Unirio. Por exemplo, na época da professora Jaqueline Ellis, tivemos um único aluno da EAD num conjunto de quase 400 alunos. E ele foi porque ele estava a trabalho ali perto e resolveu ir lá votar. Então, isso é uma tarefa muito árdua, não vejo como uma falha das comissões anteriores ou da comissão presente, tampouco da questão que se procura, às vezes, estabelecer, né, que existe um poder maior do corpo docente ou do corpo diretivo, não. É uma questão estrutural e que precisa ser trabalhada por todos. E todos, inclusive os alunos que se veem pouco representados, também os professores são pouco representados, cabe a cada um de nós trabalhar isto para sensibilizar e mostrar a importância da participação. Porque senão vai chegar no que vem, em outra escolha de direção, vai ser a mesma coisa. E eu me lembro que eu não posso dizer números, porque eu não tenho mais isso comigo, e como disse o Ivan aqui no chat, está tudo na decania. Ou pelo menos ficou lá na decania. Então, mas eu não me lembro de ter tido um candidato que alcançasse 1, alguma coisa. O que se alcançou foi 0,3 ou 0,4. Não se alcançou 1, alguma coisa, o que é insignificante se a gente pensar em quantitativo. Então, isso é uma questão cultural, de desejo de participar, e de se trabalhar, tá? Então, entendo que todos nós temos esse compromisso, cada um com o seu segmento, para que nas próximas consultas tenhamos representatividade maior. Agora, se não for essa escolha, nós não teremos ninguém nunca escolhido, será sempre indicado. Porque se estabelecer aquele percentual de 50% mais 1,
nós nunca vamos alcançar esse percentual. E aí sempre haverá indicação. Então, aí é preferível pensar o que é melhor. Se é sempre o indicado ou se é o escolhido, mesmo que esse percentual não seja o ideal. Tá? Então, é só isso, é mais uma informação, tá, Bruna? Muito obrigada. Isabel, muito obrigada pela informação, esclarecimento, né? Os colegas estão aqui agradecendo também. Só reforçar que, de fato, numa consulta como a que a gente tem no CCH, a possibilidade de participação é ainda paritária, né? Eu que já, todo mundo sabe que sou meio peregrina de várias universidades, a paridade não é uma realidade na maior parte das universidades do Brasil. Então, a gente tem aqui na nossa consulta a paridade e a possibilidade de participação equitativa aí dos técnicos, que englobam técnicos e docentes, e dos discentes. Eu acho que teve alguém que levantou a mãozinha, escola, eu acho que é de serviço social, será? Será que eu já estou reconhecendo a fotinho, gente? Oi, Morena, desculpa. Imagina, Bruna. Aí, parabéns pela condução, parabéns ao Newton, né, pela eleição dessa decania, muitos desafios e trabalho pela frente nessa universidade. E a minha fala, assim, é bem pontual, é sobre justamente o que a Ângela, no nosso centro acadêmico, levantou, e também estudantes posteriores, acerca de uma baixa participação estudantil. Eu acho que se, de um lado, a gente tem um saldo muito positivo e está à frente no que diz respeito, inclusive, a outras universidades, enquanto uma democracia interna, acerca da paridade, por outro lado, eu acho que o que se demonstra aqui, que tanto através do ensino remoto, como nas eleições presenciais, a gente tem uma baixíssima, né, quase que insignificante participação estudantil. Isso, eu avalio que isso é um problema que a gente tem que começar a pensar sobre, o que explica esse fenômeno. Né, acho que, mais do que uma questão, né, normativa, e agradeço os esclarecimentos da professora que me antecede, eu penso que a gente tem que começar a pensar e constituir ações no sentido de envolver os estudantes como sujeitos dessa comunidade acadêmica. Porque o fato deles não participarem, o fato de uma votação insignificante, é porque talvez eles não se sintam sujeitos, apesar da paridade. Né? Normatizar uma paridade precisa também efetivá-la no campo de uma participação política efetiva, o que ultrapassa o campo também de uma representação apenas de estudantes de EAD e estudantes de ensino presencial. Isso se demonstrou baixo na participação nos debates, né? E isso se demonstra também muito frágil no que diz respeito, talvez, a uma dimensão muito corporativa de nós, enquanto docentes, termos uma participação mais expressiva, os técnicos, né, e o corpo estudantil não. Então, acho que é um desafio que fica para a próxima gestão, né, do professor Newton, mas também para o movimento estudantil, e nós, enquanto centro, pensarmos quais vão ser as estratégias de inclusão desse corpo estudantil nas esferas decisórias da universidade. É isso. Obrigada, professora. Botei no chat ali meu agradecimento, concordando com a sua fala, né? Precisamos empreender como um desafio essa inclusão para além da paridade numérica, né? Concordo plenamente. Muito obrigada. Bom, gente, sem mais inscrições, sem mais delongas, já são 4 horas aqui no horário diretamente de Brasília, não, do Rio, brincadeirinha, e peço agora, então, que o Gabriel proceda com a chamada, né, dos conselheiros e seus representantes, quando for o caso, para a votação agora de aceitação da homologação. Então, nosso segundo ponto de pauta, e sim, nós precisamos dessa votação para indicação do nome do primeiro colocado na nossa consulta. Gabriel, consegue projetar? Eu vou fazer a projeção aqui do documento, e aí eu gostaria de solicitar aos representantes que, por favor, abram a câmera e se identifiquem e registrem o teu voto, tá ok? Perfeito. A professora... Bruna? Oi, Flávio. Oi, perdão, desculpa, Gabriel, também. Eu perguntaria se, em função até do próprio ponto de pauta, há necessidade dessa votação ser nominal ou se ela pode ser colocada como aclamação, aí sugerindo... Sério, que aí eu acho que se não tivermos, nem quer dizer, por unanimidade e aclamação, na verdade, se tivermos alguma divergência, fica voto de uma vez só, a gente teria isso como um encaminhamento. Não sei o que vocês acham disso. Flávio, eu não faço objeção,
não faria objeção enquanto, né, presidente da reunião de hoje, não faria objeção. Então, por unanimidade e por aclamação. Professor Marcos, meu decano, se puder me ajudar, se seria possível. Em relação à Câmara, como o Gabriel Miranda falou, a coordenação aqui da licenciatura já disse, eu não tenho como nem abrir a Câmara. Então, só pode fazer a votação aqui pelo chat, né? A gente tem que aí chegar a um termo de como isso vai ser regido, né? E como cada um vai manifestar o seu voto. Confesso, professor, que foi bem difícil na nossa reunião prévia, minha, com o Gabriel e a Priscila, para a organização, qual decisão seria melhor. E aí volto a reiterar as palavras das discentes, que esse período é realmente bem mais complicado do que quando tínhamos a oportunidade do presencial. Pelo chat, com a identificação para aqueles que não estão, hein, Gabriel, com o e-mail institucional, ou podemos proceder a nominal como era o intuito, ou podemos fazer a sugestão do professor Flávio, que seria, então, unanimidade e aclamação. Perguntaria, eu acho que a professora Morena levantou a mão. Não baixou. Não? Isso. Então, como conselho, Brenda, por favor, obrigada. Rapidinho, eu entendo o que o Flávio falou, mas eu acho que a gente poderia, colocar por aclamação depois que fosse a votação nominal, sim, porque depois de todos os problemas que tiveram, é bom que a gente se posicione até para mostrar a democracia de fato da validação desse processo. Então, eu preferiria que fosse nominal e que mesmo quem não está com câmera pode usar o áudio, né? Não consegue abrir a câmera, mas dá para usar o áudio. Não, está sem voz, não dá não. Não dá não. Pode ser o chat, mas pode ser o chat, né, Marcos? Pode ser o chat, porque já avisaram aqui que não pode, nem câmera, nem som, nem imagem. Então, mas aí eu acho que eu sou a favor do individual, do nominal. Sim. Perfeito. Mas e qual seria o problema de cada um de nós colocarmos aqui a nossa representação, se ela não está escrita assim, está apresentando pelo nosso nome aqui, né, que entramos nessa sala, colocarmos aqui a nossa representação e nosso voto de aprovação ou não aprovação. Qual é o problema de fazer assim? Tem algum? Acho que é mais rápido. Ou então, André, fazer assim, se teríamos algum voto contrário, depois alguma abstenção, se não, por aclamação. Entendi. Melhor, mais fácil. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Marcos, Brenda, Andréa. Essa sugestão, né? Isso, Flávio. Só que é importante, para mim, vou ser honesta, pelo fato que a Brenda mencionou, e é bom que está sendo gravado, eu me sentiria mais à vontade de que a gente desse a margem menor possível para qualquer questionamento, já que já fomos tão questionados, mesmo sem dar essa margem. Então, é que tem uma ordem, né, Flávia? É que tem uma ordem, né? Se a gente fala assim, por aclamação, a gente está obrigando a todo mundo a votar a favor. E aí, se a gente pergunta se tem algum voto contrário primeiro, a pessoa vai se manifestar. Se tiver alguma abstenção, vai se manifestar. Aí não vai poder ser assim por aclamação, aliás, não vai poder ser a unanimidade, né? Perfeito. É um probleminha. Perfeito. Bom, como presidente da mesa, tendo escutado o professor Flávio, o professor Marcos, o professor André, a professora Brenda, determina então, Gabriel, acho que vai facilitar também o nosso trabalho aqui, que a gente faça da seguinte maneira. Vou perguntar agora se alguém é contra a homologação do resultado e se alguém gostaria de se abster e fazer declaração de voto se julgar adequado, para que a gente proceda depois o voto, como mencionou o professor Marcos, com a descrição, para quem não está com meio institucional, o cargo ao qual está vinculado no chat. Ou abstenções? Departamento de Turismo. Gostaria de me abster. Pois não. E gostaria de explicar o meu voto. Bom, eu estou aqui, né, como professora vinculada ao Departamento de Turismo e Patrimônio. Como professora do CCH, eu concordo com o resultado, mas nós não tivemos tempo hábil para fazer a discussão no âmbito do departamento, então, como eu estou com o cargo de representação, eu não sei o que o meu colegiado pensa, então, eu prefiro me abster. Obrigada.
Perfeito, professora. Priscila, que registra em ata, então, o voto da professora e a motivação pelo qual ela se abstém. Alguma abstenção? Algum voto contra? Boa tarde, gente. Eu vou me abster por entender que esse processo, por ser remoto, não atinge a categoria que eu represento de forma ampla e democrática. Então, abstenho e deixo a justificação para ser registrado em ata. Perfeito. Daniele, será registrada em ata a abstenção com justificativa de voto. Mais alguém? Pedro Araújo pede inscrição. É para emissão de voto, de abstenção? Sim, relatando a abstenção, sou discente do Carrone, representando o Carrone. E Tá bem baixinho, Pedro. Eu sou representante do Carrone e a gente decidiu optar pela abstenção por não achar democrático essa eleição, por ser remota e por haver uma baixa muito alta da representação discente na votação. É isso. Ok, Pedro, ok. Mais um registro de abstenção com declaração de voto para a nossa ata, Priscila. Dan. Boa tarde, gente. Como representante do Diretório Acadêmico de Arquivologia, seguindo o que já foi decidido entre os diretórios acadêmicos do CCH e também no DACA, a gente se abstém dessa votação. Perfeito. Mais um registro de abstenção e declaração de voto, Pri. O CAIS ali, me inscrevi no... Ai, desculpe. Centro Acadêmico de Serviço Social também, Ângela. seguindo o que foi deliberado pelos Centros Acadêmicos do CCH, a gente se abstém dessa votação. Ok, Ângela, obrigada. Mais alguém, gente? Não? Em não havendo mais abstenções e solicitações de declaração de abstenção com registro em ata, não havendo votos contrários, eu agora solicito aos conselheiros e conselheiras que procedam à votação pelo chat com a identificação do cargo, a qual estão vinculados e votando. Obrigada. Eduardo, com certeza, com certeza. Mais uma vez, meu muito obrigada. Bruna, eu coloquei a sigla do laboratório que eu coordeno. Eu posso deixar a sigla ou coloco por extenso o nome do laboratório? Não, Brenda, pode deixar a sigla, porque a gente da Comissão de Núcleos e Laboratórios já tem tudo certinho, já consegue na nossa listagem do CCH, já consegue identificar pela sigla. Então tá bom, obrigada. A Elisete também colocou aqui no GEP. Aguardar mais um minutinho.
agradecendo a todos e todas que participaram pelo chat, pela declaração dos estudantes, representantes dos CEAs, solicitando abstenção e justificando a abstenção. Nesse momento, então, indico... Tem que dizer... Isso. Não, obrigada. Eu indico que, por maioria, né, o colegiado do CCH aprova a homologação da indicação de primeiro colocado para o cargo de decano do Centro de Ciências Humanas e Sociais, gestão 2021-2025, professor Newton dos Anjos, com o resultado e fórmulas que serão divulgados no momento oportuno no site do CCH. Registro também que não houve nenhum voto contrário e que as abstenções foram justificadas por todos aqueles que assim o desejaram. Certo? Em não havendo mais nada a tratar, e eu queria de novo agradecer a todos e todas pela presença, de novo a comissão, de novo emoção. Newton, parabéns, desejo toda a sorte e força do mundo, meus colegas aqui de departamento, de curso, de escola, de centro, muito obrigada, peço perdão por algumas confusões, de alguém que jamais imaginou que estaria substituindo numa reunião assim, tão tensa para mim. Então... Bruna, se me permite uma palavra bem rápida, eu sei que está todo mundo já com pressa em relação ao horário da reunião, a professora Bruna Nascimento, agradeço demais a comissão de operacionalização, a qual sempre me mantive de modo imparcial os expedientes necessários para a decania, para esclarecimento de processos, já ciente das possíveis consequências e dos encaminhamentos. Já fiz contato com a reitoria, não como candidato, mas como decano pro tempore, deixando em aberto todo o acesso ao e-mail da decania a partir da data que eu assumi, se necessário, a meu e-mail pessoal, institucional, meios de comunicação que eu tenho, para deixar demonstrado claro a minha ausência e falta de interesse na interferência de qualquer processo. O que eu tive que cumprir era o papel de qualquer pessoa que estivesse à frente da decania, que é criar as condições mínimas para que a consulta, mesmo em meio à penúria que estamos vivenciando, ocorresse por deliberação do próprio Conselho. Acompanhar as atas, sabe que foi inclusive interrogado se era para ser feita a consulta, não era para ser feita a consulta, vai ser feita. Então, todos os caminhos possíveis foram indicados. O resultado certamente aumenta a minha responsabilidade, mas eu vou dizer para vocês, de verdade, um segundo. Apesar dessas últimas semanas terem sido bastante conflituosas, em ter que conciliar o papel de candidato e o papel de decano, devo dizer que a representação e a participação, particularmente, como foi bem apontado por aqui, do CCH em particular, aumenta a responsabilidade, mas também aumenta a possibilidade de impacto de trabalho, já que não é pouca coisa, o grupo assentiu para esse plano. Ou seja, na verdade, são explicitamente 135 parceiros, mais aqueles que eu tenho certeza que, mesmo não tendo votado, não votaram por uma questão estritamente pessoal. Para uma outra possibilidade, um outro caminho para o centro. Gente, o cara vai voltar, não vai? O nosso objetivo de fato... O nosso objetivo O nosso objetivo de fato é agregar ainda mais atores do nosso centro para fortalecê-lo. Esse é o fundo, não tem outro. Tá? Então, muito obrigado, de verdade, e contarei, espero aguentar esse rojão que Ivan já passou recentemente, professor Leonardo, espero, de fato, ter saúde e sobriedade para dar conta dos desafios que o CCH tem, não só para o próprio CCH, e ouso dizer, para o próprio jogo de força da nossa instituição. E contem comigo. Grande abraço.
Obrigada, professor Newton. E agora sim, como me orientou o querido Marcos Miranda, a aclamação ou os festejos que estava todo mundo desejando. Simone Paiva, obrigada. Fábio, Gabriel, Dan, obrigada. Muito bom. Beijo. Eita. Um beijo a todos. Essa é a primeira, depois vai melhorando. Beijo, valeu, parabéns, Nilton. Tudo de bom. Sucesso. Tchau, colegas. Nos encontramos tchau. Aí nas próximas. Com um abraço. certeza, Obrigada pela diretora. condução hoje também. Tchau, gente. Força. Obrigada. Viva o SUS e o CCH. Pronto. Com certeza. Isso. Com certeza. Viva o CCH. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau. Tchau. Boa tarde. Obrigada, Bruna. Eu agradeço, Carla, pela confiança. Obrigada. Gabriel, acho que pode ir encerrando a gravação. Davi, muito obrigada pela transmissão no YouTube, eu sei que tem um delay. Agradeço a todos e todas que estiveram assistindo também. Desculpa que eu realmente sou bastante emotiva. Obrigada, gente. Obrigada, Davi. Pessoal, só a título de curiosidade,